Olha, quem tem um computador um pouco mais antigo ou mesmo novo, mas sem aquelas especificações top de linha, provavelmente já passou por isso, né? Aquela sensação de que o Windows podia ser mais ágil, sabe? Mais leve. Uhum. E essa busca por performance acaba levando muita gente a descobrir um mundo meio paralelo. O das versões customizadas não oficiais do Windows, tipo Tiny11, Atlas OS, Rave OS, tem várias por aí. Sim, sim. E elas prometem justamente isso. Um sistema mais enxuto, mais rápido. E o curioso, né, é que às vezes a gente ouve relato de usuário falando que com essas versões parece até mais fácil lidar com ativação, essas coisas. No mínimo estranho. Sem dúvida. E é exatamente esse universo que a gente vai explorar mais a fundo hoje. Nosso objetivo é, assim, desvendar o que são essas versões modificadas do Windows. Certo. A gente vai mergulhar nas vantagens que o pessoal vê, o desempenho que melhora, a remoção do que chamam de bloatware, aquela tralha pré-instalada. Uhum. Mas, e aqui é crucial, vamos analisar os riscos de segurança, que são bem sérios, viu? E também as implicações legais, que não são poucas, de usar e até distribuir esses sistemas alterados. Entendi. E toda essa nossa discussão, ela se baseia no que a gente vê por aí. Experiência de usuário, testes comparativos, alertas de especialistas em segurança, debates sobre a legalidade disso tudo. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. Por que alguém sequer pensaria em instalar uma versão do Windows que não veio direto da Microsoft? Imagino que a raiz seja uma frustração com o padrão, né? Exato. Aquele monte de aplicativo pré-instalado que, tipo, a gente talvez nunca use, a telemetria, a sensação de que o sistema consome recurso demais. Principalmente em máquina mais modesta, né? Isso, com pouca RAM ou SSD pequeno e, claro, os requisitos de hardware que só aumentam, né? O Windows 11 deixou muito computador bom para trás. Com certeza. E a questão da ativação que você mencionou? Pois é, que pode dar uma dor de cabeça. É um prato cheio para procurar alternativa. Exato. A promessa central dessas versões modificadas é a otimização, assim, radical. Elas se vendem como a solução para quem quer atirar até a última gota de performance. Seja para jogo. Isso, para rodar jogo mais liso ou só para ter uma experiência mais rápida num hardware mais limitado mesmo. A busca é por um Windows mais limpo, sabe? Mais direto ao ponto. Sem os penduricalhos da Microsoft. Exatamente. Sem os adicionais que a Microsoft coloca lá por motivos dela, comerciais, estratégicos. E na prática, essa promessa se cumpre. Tem dados que mostram que essas versões entregam mesmo essa leveza, essa velocidade? Ou é mais uma percepção? Olha, aqui a coisa começa a ficar interessante, porque há ganhos mensuráveis sim, em alguns aspectos pelo menos. Ah, é? Tipo o quê? Se a gente pega, por exemplo, testes comparando o Tiny11 com uma instalação padrão do Windows 11, a diferença no uso de espaço em disco logo de cara é notável. Quanto mais ou menos? Olha, coisa de, sei lá, 24 GB ocupados pelo Tiny11 contra uns 33 GB, talvez mais, na versão oficial. É quase 10 GB a menos logo de cara. Uau, 10 GB? É bastante coisa, principalmente para quem tem SSD menor, né? E memória RAM? Como fica? O consumo de RAM em idle, com o sistema parado, também costuma ser menor. Enquanto o Windows 11 oficial pode chegar perto de 4 GB só para o sistema, sem nada aberto, versões como o Tiny11 podem ficar mais perto dos 3 GB, às vezes até menos, e essa RAM livre faz diferença na agilidade geral, né? Especialmente em máquina com 4 GB, 8 GB total. Faz sentido. E essa mágica toda vem principalmente de tirar coisa do sistema, imagino? Que tipo de coisa eles costumam remover? Exatamente, a leveza vem dessa faxina. Esses projetos costumam remover uma lista assim bem grande de componentes que eles consideram não essenciais. Tipo? O navegador Edge, por exemplo, que aí força a pessoa a instalar outro. A Cortana, assistente de voz. Integração com Teams, o OneDrive, o Copilot mais recente. Xbox App também. Xbox App, vários serviços de telemetria que rolam escondidos. É essa remoção agressiva que permite, por exemplo, o Tiny11 rodar com um requisito bem baixo. Só 2 GB de RAM e 8 GB de disco. Compara isso com os 4 GB de RAM e 64 GB de disco que o Windows 11 oficial pede. É muita diferença. Nossa, realmente.
E eles também pulam aquelas barreiras de hardware que impediram um monte de gente de ir para o Windows 11. Sim, esse é outro grande atrativo. Versões como o Tiny 11 tiram as checagens de TPM 2.0. Aquele chip de segurança, né? Isso, e do Secure Boot, que impede sistema não assinado de iniciar. Ao tirar essas travas, eles deixam instalar em muito computador mais antigo sem esses recursos, que oficialmente não rodaria o Windows 11. É um bypass mesmo. Entendi. Então beleza, mais leve, consome menos recurso, roda em mais máquina, mas e velocidade pura? Em tarefa pesada, tipo processamento. Benchmark mostra vantagem? Misto, sabe? Depende do teste. Ferramentas como Geekbench, Cinebench até mostram alguma vantagem para o Tiny 11 em alguns cenários, mas geralmente pequena. E gráfico? Jogo? Em teste gráfico, tipo Superposition, a diferença foi mínima, quase empate técnico com a versão oficial. O que a gente vê muito é relato de usuário, né? Em fórum, Reddit. Falando que ficou mais rápido. Isso, alegando ganho perceptível, tipo 10%, 25% na fluidez geral, ou em FPS nos jogos. Então, talvez não seja um ganho bruto de potência tão grande assim, mas a percepção de agilidade vem mais da liberação de recurso, menos coisa rodando junto. Exatamente. A verdadeira mágica que o pessoal sente parece vir mais dessa redução drástica no uso de disco e RAM quando o PC está parado e de ter menos processo rodando em segundo plano. Isso libera recurso e faz o sistema parecer mais ágil, mais responsivo no dia a dia, mesmo que a capacidade do processador em si não tenha mudado, né? Claro. E é importante notar também com o que se compara, né? Comparar uma versão modificada com o Windows que veio de fábrica no PC, cheio de programa do fabricante. Que já vem pesado por natureza. Isso, aí o ganho parece maior do que se comparar com uma instalação limpa do Windows oficial que você mesmo otimizou um pouco. Certo, faz todo sentido. O apelo é claro. Menos peso, mais agilidade percebida, compatibilidade maior. Mas agora a gente chega no ponto crítico. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ou talvez preocupante. Por que algum grupo, investiria tempo, conhecimento técnico para criar, manter e distribuir de graça uma versão melhorada do Windows? Qual a motivação? Não parece um almoço grátis meio suspeito? É um ponto-chave. Usar um sistema operacional modificado por um terceiro que você nem sabe quem é, não é meio que jogar roleta russa com a segurança dos seus dados todos? É exatamente essa a questão fundamental. E a resposta curta é sim, os riscos de segurança são enormes. E infelizmente muita gente subestima ou ignora isso em troca da conveniência, do desempenho. Qual o maior risco, então? A vulnerabilidade número 1 é a total falta de transparência. Falta de controle sobre o que foi mexido. Quando você baixa uma ISO modificada de uma fonte qualquer... Da internet. Exato. É praticamente impossível para um usuário comum e até para muito especialista verificar cada mudança feita no código original da Microsoft por esses desenvolvedores, que muitas vezes são anônimos. E aí que mora o perigo de ter presentes escondidos no sistema. Malware, essas coisas. Precisamente. O risco dessas versões virem com um malware pré-instalado é altíssimo. E não é só vírus simples, não. A gente está falando de ameaça sofisticada. Tipo o quê? Olha, pode ter rootkit, que é aquele malware que se instala bem fundo no sistema, às vezes no kernel, e fica invisível para antivírus comum. Dá controle total da máquina para o atacante. Credo. Pode que Trojan, cavalo de Troia, que parece legítimo, mas abre uma porta dos fundos, keylogger que grava tudo que você digita, senha de banco, cartão, e-mail, tudo. Meu Deus! Ransomware, que criptografa seus arquivos e pede resgate. Ou o PC pode virar um zumbi numa botnet, usado para ataque e spam, minerar criptomoeda sem você nem saber. Quer dizer, o sistema pode vir com uma porta dos fundos já de fábrica, esperando para ser ativada ou para roubar informação quietinho. E as próprias modificações para otimizar, tipo tirar recursos, isso não piora a segurança também? Com certeza. É um problema duplo. Além do risco do que eles colocam, o que eles tiram também é perigoso. Frequentemente, recurso de segurança essencial do Windows... Tipo Defender, o antivírus... Isso. O Windows Defender, o Firewall,
são desabilitados por padrão ou até removidos para economizar recurso. Aí o sistema fica exposto desde o começo. E atualização, eles recebem? Aí que está outro problema grave. Muitas dessas versões têm dificuldade ou simplesmente não conseguem receber e instalar corretamente as atualizações de segurança críticas da Microsoft, aquelas mensais. As Patch Tuesdays. Exato. Então, falha conhecida, que já foi corrigida no oficial, continua aberta para sempre nessas versões modificadas. Vira alvo fácil. E aquilo que a gente falou antes, de tirar a proteção como TPM e Secure Boot no Tiny11, ou desativar a correção para falha de hardware como Spectre, Meltdown, que falaram do Atlas OS, isso não abre mais ainda a porta? Abre e escancara. Essas proteções não estão lá à toa, né? O TPM é chave para a criptografia de disco, outras funções seguras, o Secure Boot impede o rootkit de iniciar junto com o sistema. Certo. As correções de Spectre e Meltdown protegem contra falha no próprio processador. Tirar isso, mesmo que seja para rodar em PC antigo ou ganhar uns pontinhos em benchmark, expõe o sistema a ataques que a versão oficial bloqueia. É trocar conveniência por segurança. Raramente vale a pena. E isso levanta outra questão de privacidade, né? Se já tem debate sobre quanto dado a Microsoft coleta com a telemetria do Windows, o que garante que os criadores dessas versões modificadas, que não têm supervisão nenhuma, não estão coletando ainda mais coisa? Ou dado mais sensível? Vender, sei lá. É um ponto importantíssimo. E a resposta é: nada garante. Nenhuma garantia. Se o cara teve acesso para tirar a componente do Windows, ele teve acesso para adicionar código que coleta informação e manda para um servidor dele. É confiar no escuro. Totalmente. Confiar cegamente num desconhecido. Analisando isso tudo, parece que o público perfeito para quem distribui essas versões com más intenções é justamente quem busca o Windows grátis ou performance para jogo. Gente que talvez saiba formatar um PC e instalar um SO. Mas não entende a fundo os riscos. Exato. Não entende a profundidade dos riscos de segurança cibernética. É quase um limbo do conhecimento ideal para aplicar um golpe, né? É um cenário preocupante. E o impacto não é só individual, né? Um PC comprometido numa rede vira a porta de entrada para infectar tudo, em casa ou pior, numa empresa. O barato sai muito, muito caro. Precisamente. A conveniência de agora pode levar a prejuízo financeiro, roubo de identidade, uma dor de cabeça gigantesca depois. A segurança é, sem dúvida, o maior argumento contra essas versões. Mas ok, digamos que alguém saiba dos riscos de segurança, mas pense. Eu não concordo com o preço da licença do Windows, ou não gosto da política de privacidade da Microsoft, não aceito os requisitos de hardware. Essa discordância torna legalmente aceitável usar uma versão modificada? Como fica isso na lei? Bom, se a gente olhar pela ótica da lei de propriedade intelectual, a resposta é bem direta. Não torna legalmente aceitável. Mesmo discordando? Mesmo discordando. Windows é software proprietário, protegido por direito autoral, marca registrada. Modificar o código, criar cópia dessas modificadas, distribuir sem autorização da Microsoft é violação direta do EULA. Aquele contrato gigante que ninguém lê. Esse mesmo, que legalmente rege o uso. E viola também as leis de copyright. Então, a analogia seria como falsificar um produto físico? Um tênis de marca, uma bolsa de luxo, mesmo que eu ache o original caro demais. A lógica legal é exatamente a mesma. Você discordar do preço ou das características não te dá o direito de fazer ou usar uma cópia falsa. Propriedade intelectual de software é tratada de forma bem parecida. A lei protege o direito do criador de controlar como a obra dele é usada e distribuída. Entendi. Mas e aqueles projetos que tentam uma tática diferente? Tipo o Atlas aos que você mencionou, que dizem que não distribuem a ISO pronta, mas dão as ferramentas, os scripts, para o próprio usuário baixar a ISO oficial e modificar. Isso muda alguma coisa na lei? Eles não se livram da responsabilidade. Essa é uma área cinzenta, né? Tentam explorar uma brecha, mas a realidade é mais complexa. Projetos que só dão os scripts, ainda mais se for código aberto, podem argumentar que estão só oferecendo uma ferramenta, que a responsabilidade é do usuário final. Isso protege eles. Pode dar uma camada de proteção legal para os distribuidores dos scripts.
mas ainda debatível num tribunal se fornecer uma ferramenta que serve principalmente para violar uma licença, é legal. Agora, para o usuário que baixa a ISO oficial, roda os scripts e cria a versão modificada para usar, Para ele não muda nada. para ele a situação legal não muda muito. Ele ainda está criando e usando uma versão não autorizada do software. Isso viola o ELA da Microsoft do mesmo jeito. A responsabilidade pela violação da licença é de quem efetivamente cria e usa a cópia modificada. É tipo tentar terceirizar a infração, mas a infração ainda acontece, sabe? Existe muito aquele mito, né, principalmente entre o usuário doméstico, de que a Microsoft não liga para pirataria pequena, que eles só vão atrás de empresa grande. Isso é verdade ou é só vontade de acreditar? É um mito bem perigoso, viu? Pode levar a consequência séria. É verdade que a Microsoft foca mais a fiscalização visível em empresa grande, volume. Mas isso não quer dizer que o usuário individual está imune ou que a empresa não possa agir. Tem casos disso? Tem casos documentados que mostram que não é bem assim. Um exemplo famoso nos Estados Unidos foi o Eric Landgren. Ele foi condenado a 15 meses de prisão por criar e planejar distribuir disco de restauração do Windows. Mesmo ele dizendo que era para ajudar a reciclar PC, a justiça viu como violação de copyrights. Nossa! E aqui no Brasil, tem exemplo também? Sim, e bem impactante. Um caso que ficou conhecido foi o da Universidade Cândido Mendes, uma instituição de ensino. Foi processada pela Microsoft e outras empresas por usar licença pirata em larga escala. E o que aconteceu? O resultado foi uma condenação milionária, uma dívida que passou dos 40 milhões de reais. A universidade teve até prédio penhorado e leiloado para pagar a Microsoft. 40 milhões? Caramba! Isso mostra que eles levam a sério quando decidem agir, mesmo em setor educacional que a gente às vezes acha que tem mais jogo de cintura. Exatamente. Esses casos mostram que a Microsoft protege sim a propriedade intelectual dela e que as consequências podem ser severas. Vão muito além de uma notificaçãozinha. Então, a opinião pessoal sobre o preço, sobre a política da Microsoft, não serve de defesa na lei. Não serve. Usar ou distribuir versão modificada é ilegal e tem risco legal real. Pode ir de multa pesada até, em caso extremo ou com distribuição, processo criminal. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que a lei tá aí, né? Gostando ou não, e ignorar pode dar problema sério, concreto. Se o incômodo com o produto original é grande, talvez o caminho mais seguro, mais ético... seja buscar alternativa legal. Isso, pressionar a empresa por mudança até boicotar o produto, mas não ir para uma solução que quebra a lei e ainda coloca a segurança em risco. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a uma última questão. E se a pessoa, sabendo dos riscos de baixar algo pronto, decidir criar a própria versão modificada? Usar ferramenta tipo NT Lite, script próprio, para customizar uma ISO oficial. Seria mais seguro? E legalmente, mudaria algo? A abordagem faça você mesmo, né? Evitaria o risco de malwares de terceiro, mas... e o resto? Legalmente, a situação é a mesma. Modificar o software original sem autorização ainda é, tecnicamente, violação dos termos de licença. A Microsoft não permite esse tipo de alteração profunda. E a segurança? Seria melhor? Olha, potencialmente é mais seguro do que baixar uma ISO de site qualquer, sim. Porque você parte de uma fonte confiável, a ISO oficial, e teoricamente você tem controle do que está sendo feito. Porém... sempre tem um porém. Sempre. Isso só vale se a pessoa tiver um conhecimento técnico muito, muito aprofundado, para entender a implicação de cada coisa que tira ou mexe. Usar script, mesmo que seja código aberto sem entender 100% o que ele faz, ainda pode criar vulnerabilidade. Quer dizer, mesmo com a melhor intenção, mexendo em coisa avançada, tirando componente, a pessoa pode acabar abrindo brecha de segurança sem nem perceber. Exatamente. O Windows é um sistema operacional extremamente complexo. Tem coisa ligada com outra de um jeito que não é óbvio. Uma mudança que parece inofensiva num serviço
pode desligar uma proteção importante em outro lugar. E se der problema? Aí a responsabilidade por qualquer problema que venha disso, tipo, se o PC modificado vira a porta de entrada para um ransomware que espalha na rede de casa ou do trabalho, a responsabilidade é toda de quem modificou. Não tem Microsoft para culpar ou para pedir ajuda. Fica claro que não é tarefa simples nem sem risco. Exige um conhecimento que a maioria não tem. Talvez para quem busca essa customização, leveza, controle, especialmente em hardware antigo, A alternativa mais sensata, segura e legal seja outra. pois é, explorar o mundo do Linux, talvez. Afinal, o Linux foi feito para ser aberto, modificável, distribuível livremente. Tem tanta distribuição leve, Lubuntu, Zorin OS Lite, feita justamente para rodar bem em PC antigo. É uma ótima alternativa. A gente viu até notícia de petição online pedindo para a Microsoft estender o suporte do Windows 10. Isso mostra que tem gente buscando solução dentro do caminho legítimo para lidar com o hardware antigo, em vez de ir para a alternativa arriscada. É uma alternativa muito válida e alinha essa vontade de customizar com segurança e legalidade. Fazendo uma síntese de tudo que a gente discutiu aqui, as versões modificadas do Windows, tipo Tiny 11, Atlas OS, etc., elas oferecem uma promessa que atrai, né? Sim, desempenho melhor, sistema mais enxuto sem o bloatware. E rodar em hardware limitado ou que não seria compatível com o oficial. O apelo é inegável para muita gente. No entanto, essa conveniência aparente esconde um lado bem sombrio. Vem junto com um risco de segurança imenso, muito real. A chance de ter malware pré-instalado, A falta de atualização crítica que deixa o sistema vulnerável. desativação de proteção essencial. E tem a parte legal também, que é séria. Exato. Usar, distribuir, viola a licença da Microsoft. Lei de direito autoral. Pode dar problema financeiro, até criminal, como a gente viu nos exemplos. Por isso, é fundamental que cada um pense muito bem antes de cogitar usar uma versão dessas. Tem que pesar o que está em jogo. Segurança de dado pessoal, bancário, de trabalho. A estabilidade do sistema, as consequências legais. E a responsabilidade que se assume ao usar um software alterado. Principalmente se o PC está numa rede com outros, né? O risco passa para todo mundo. A decisão não pode ser leviana, né? Só por causa de uns FPS a mais no jogo, ou um boot um pouco mais rápido, os riscos parecem superar, e muito, os benefícios na maioria das vezes. Isso nos deixa com uma provocação final, para quem nos ouve refletir. Considerando esses perigos de segurança que a gente detalhou, os riscos legais, que são claros, as consequências que podem acontecer. E o fato de existirem alternativas legítimas e seguras. Isso, seja usar a versão oficial do Windows adequada para o hardware, mesmo que antiga, mas ainda com suporte, seja explorar o mundo do Linux, qual seria o limite de benefício que realmente justificaria correr todo esse risco de usar uma versão não oficial modificada do Windows? É uma boa pergunta. Ou, pensando por outro lado, será que essa popularidade insistente dessas modificações, mesmo com todos os riscos, não é um sinal claro de uma demanda de mercado que não está sendo atendida? Uma indicação que talvez a própria Microsoft deva pensar nisso. Exato. Talvez oferecer versões oficiais, mais leves, mais modulares, com menos coisa opcional, atendendo a essa fatia de usuário que só quer simplicidade e desempenho em hardware variado. Fica aí a reflexão.